atuarão em posições de liderança em indústria de bebidas, telecomunicações, cosméticos, varejo farmacêutico e agências de propaganda. Por favor. Obrigada. Tá joia, obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal da Serasa, a Andréia, a Natasha, pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Temos alguns amigos também prestigiando a nossa palestra e agradecer principalmente a presença de vocês e o interesse de vocês nesse tema. Para a gente começar, antes de vir para cá, eu estava lembrando do ano de 1994. Por que 94? Porque foi o primeiro ano em que eu, recém-formada, estava participando de um evento aqui no Hotel Transamérica. Era o Maximedia, não sei se vocês já ouviram falar, ele existe até hoje. E aquela foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma coisa que estava começando a acontecer no mundo, lá nos Estados Unidos, na Europa, que eles chamavam de Information Superhighway. Nunca tinha ouvido falar daquilo, mas falaram que era uma coisa assim de uma estrada de informação e que todo mundo ia ter acesso às mesmas informações. Falei, nossa, que fantástico isso, né? E era o começo da internet no Brasil, né? E de lá para cá, olha quanta mudança. A gente está falando basicamente de 25 anos para cá, né? Aí nesse ano eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda, que foi meu primeiro emprego. E era relativamente mais simples construir uma reputação positiva de uma empresa, né? As empresas elas tinham bons produtos e serviços, aí contratavam uma boa agência de propaganda que fazia lá um comercial legal, colocava no Jornal Nacional, fazia um anúncio de página dupla da revista Veja e estava lá a boa reputação da empresa. E essa empresa ela só tinha sua reputação, vamos dizer assim, quebrada, manchada, se houvesse um grande escândalo pela liderança da empresa, ou se houvesse uma grande falha de produto, né, como foi o caso do Tilenol, que foi bastante conhecido na década de 90, assim como também teve um problema com Coca-Cola na Bélgica. E era isso que fazia com que a reputação de uma empresa caísse. Porque se a gente lembrasse em relação a reclamações de consumidores, se o consumidor tivesse um problema com algum produto, com atendimento, com aquela empresa, que ferramenta ele tinha para reclamar? Ele mandava uma carta, né, para a empresa, telefonava, porque até o saque é relativamente recente, né? Então ele ligava para a empresa, depois da internet aí teve o e-mail, e se o problema fosse muito grande, aí o que ele podia fazer? Qual era a ferramenta para ele colocar a boca no mundo? Era mandar uma cartinha para o jornal da cidade. No jornal ele tinha uma coluna lá do leitor e tinha lá reclamações de consumidores. Aí o consumidor falava, eu comprei essa geladeira na loja tal, tive um problema, eles não me responderam. Aí uma semana depois vinha a empresa e respondia, nós já estamos entrando em contato com o consumidor. E era dessa maneira que isso acontecia, né? Então, era uma situação completamente diferente. E o que a gente vai falar hoje aqui é justamente sobre essas transformações. A gente vai entender um pouco de por que a internet e as redes sociais revolucionaram, primeiramente, as relações de consumo, né? E as nossas relações na sociedade, né? E aqui, enquanto colaboradores, enquanto gestores de uma organização, e que tudo isso fez com que as empresas ficassem muito mais vulneráveis a crises do que acontecia no passado. Então vamos entender um pouquinho essas causas e como reagir a isso, como evitar que essas crises aconteçam, que é o principal, né? A gente saber como evitar. Então vamos lá. Para a gente começar, eu queria falar sobre reputação, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem exatamente no que consiste reputação, imagem, qual é a diferença. E eu trago aqui um conceito muito simples, né? Existem N conceitos de diversos autores renomados, mas eu trouxe uma frase que eu penso que resume bastante o conceito de reputação, que seria o quanto nossa empresa, organização, né, onde nós trabalhamos, ela é respeitada, ela é uma organização admirada por todos. E quem são esses todos? São os públicos que gravitam em torno dessa empresa, né? Não só os consumidores, mas os colaboradores, os influenciadores, os fornecedores, os acionistas, a comunidade, a imprensa, né? Em relações públicas chama-se de stakeholders, né? São todos esses públicos. Então, quanto que a imagem dessa empresa perante todos esses públicos é uma imagem positiva? Quanto mais positiva, obviamente, melhor é a reputação dessa empresa.
E é importante a gente entender que reputação não é um conceito simples, ele é complexo e ele envolve uma série de variáveis. Esse instituto internacional, chamado Reputation Institute, ele definiu 7 variáveis que compõem a reputação corporativa, a reputação das empresas. E quais que seriam eles? Primeiramente, eu vou falar do desempenho financeiro. A gente vê que é muito comum as empresas propagandearem o quanto elas estão bem financeiramente, né? O quanto elas estão investindo, o quanto elas estão ampliando as suas instalações, construindo novas fábricas, contratando funcionários. Isso é muito positivo para a reputação, porque as pessoas, os públicos, eles querem estar próximos a empresas vencedoras, né? Os colaboradores querem trabalhar em empresas sólidas, que eles saibam que eles não vão trocar de emprego amanhã e depois de amanhã a empresa fecha. O fornecedor, ele quer fornecer para empresas que estejam bem, que vá pagá-los, né? Os clientes também querem comprar de empresas que estejam saudáveis financeiramente. Os bancos vão emprestar dinheiro para empresas que tiverem, né, como pagar de volta esse dinheiro. Então, assim, reputação está muito ligada a desempenho financeiro. Mas também existem outras variáveis, como, por exemplo, produtos e serviços. Nós vimos que produtos e serviços de qualidade são essenciais para que uma empresa tenha uma boa reputação. Eu diria que é um dos principais, inclusive, né, já há muito tempo. Mas existem alguns aspectos de dimensões de reputação que são um pouquinho mais recentes, como é o caso da inovação. De alguns anos para cá, a inovação tem sido uma prerrogativa de sucesso das empresas, né? E a gente não está falando aqui só de inovação em startups tecnológicas, né? Em empresas de telefonia celular, não. Inovação em qualquer negócio, né? Eu estava conversando com uma cliente minha que é de uma panificadora. E ela estava falando, nossa, a gente está inovando muito aqui, porque a gente está usando uma farinha especial, a gente está produzindo com um método diferente. Então, a inovação, ela está dos grandes negócios aos pequenos negócios, né? Todo mundo pode trabalhar em inovação e os consumidores e os públicos em geral, eles valorizam empresas que têm essa busca incessante por inovação, seja ela de qual forma for. Outro aspecto que também é mais recente é a questão do ambiente de trabalho, né? Não adianta uma empresa ser uma empresa de ótimos produtos e serviços, que está sempre na mídia, que investe, né, nos seus equipamentos, no seu maquinário e não investe no funcionário. Né, que o colaborador não esteja satisfeito, não esteja engajado, não goste de trabalhar lá, que não seja reconhecido. Então, cada vez mais, ter um ambiente de trabalho saudável, colaborativo, isso atrai as pessoas, atrai mais gente para trabalhar lá, retém o funcionário, né, faz com que o colaborador queira continuar trabalhando lá, e isso dá uma imagem muito positiva para a empresa no mercado. Então, o ambiente de trabalho tem sido cada vez mais valorizado pelas organizações no sentido de buscar uma boa reputação da empresa por meio disso. Outro tema bastante atual é a questão da governança, né? E a gente fala de governança e compliance ao mesmo tempo. Estamos falando aqui de relações éticas, de transparência nos negócios. A gente tem visto, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no Brasil mais recentemente, por meio das operações de Polícia Federal, né, de Ministério Público, do nosso Judiciário, quantas empresas foram expostas, né, por não ter aí relações éticas no mercado, quantas sofreram. E a gente não está falando da empresa porque a empresa ela não existe sem as pessoas, a gente está falando de pessoas que trabalham nessas empresas e que na maior parte das vezes não tinha responsabilidade nenhuma sobre aquilo que foi feito, né, e ficaram extremamente envergonhadas por estarem trabalhando naquelas empresas, né? Então, quão difícil é isso para a empresa, para os líderes, que muitos foram presos, inclusive, mas também para os colaboradores que lá trabalham, né? Então, você estar numa empresa, trabalhar numa empresa que valoriza atitudes éticas, dá um motivo, né, de grande orgulho para o colaborador. E isso é extremamente importante para o mercado, para todos os públicos. Os públicos estão exigindo, né, compromissos éticos das corporações. Um outro aspecto, né, uma outra dimensão bastante valorizada atualmente é a questão da sustentabilidade, né? Então não adianta a empresa também ter uma altíssima produtividade e jogar o lixo ali no terreno do lado, não tratar a água, né, os seus dejetos, não ter uma boa relação com a comunidade, não contratar e não desenvolver a comunidade no seu entorno. Então, essa preocupação com o meio ambiente e com questões sociais, ela é muito valorizada hoje pelos públicos
também, e é uma dimensão extremamente importante da reputação corporativa. Por fim, não menos importante, o papel da liderança, né? É o líder que vai, vamos dizer assim, dirigir a empresa, né? O barco, ele que vai dar a direção do barco. E as pessoas dentro das organizações, elas são muito um reflexo do caminho que esse líder trilha, né? E aqui a gente está falando de liderança, não apenas dentro do seu próprio negócio, mas uma liderança que transcende esse negócio, de você ter um líder dentro da tua empresa que é um líder inspirador, um líder engajado nos temas sociais, nos temas econômicos, né? Que trava batalhas na sociedade, no mundo político, para algo maior do que simplesmente o lucro da sua empresa, mas para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do mundo, em prol de causas. Né? Então a gente vê grandes líderes hoje de organizações que fazem isso, e o funcionário fala, eu trabalho para fulano de tal, né? Que é o líder que está ali na frente, que inspira todo mundo a seguir o mesmo caminho. E a reputação das organizações, ela está muito ligada aos líderes dessas empresas. A gente vai ver depois lá na frente um caso de uma crise numa empresa em função de posições equivocadas dos líderes. Então, isso é bastante sensível. Tudo bem, gente? Muito bem.